Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Davi Buturi e nessa videoaula de Ecologia e Estatística a gente vai entrar em métodos quantitativos para a ecologia de populações. A gente finalizou toda aquela parte de revisão de estatística geral para poder agora avançar dentro da área de ecologia e estatística efetivamente. Bora lá? Então, nós temos hoje na videoaula uma introdução à unidade 2, a nossa unidade 1 foi então de revisão de estatística geral, e na nossa unidade 2 a gente vai tratar de ecologia, de estatística aplicada à ecologia de populações. Vamos falar de modelos determinísticos e estocásticos de crescimento populacional, agora populacional no sentido já de populações biológicas, E vamos abordar um tema muito interessante que trata da comparação de abundâncias. E a gente vai comparar as abundâncias por meio de uma técnica estatística bastante geral, que é o modelo linear clássico. E a gente encerra com alguns estudos de caso, que eu vou apresentar esses estudos de caso, mas a gente vai resolver junto no encontro síncrono. Então, nessa unidade, ao longo de toda a unidade 2 que a gente for trabalhar, a gente vai estudar a ecologia de populações, ou métodos quantitativos para a ecologia de populações, E a nossa definição de população aqui, de população biológica aqui, vai ser aquela bastante simples, E que a gente usa de forma comum em biologia, Então, nossa população vai ser um grupo de organismos similares que se reproduzem e geram descendentes viáveis, vivendo em uma área bem definida. Então, toda vez que eu me referir à população biológica, aqui ao longo da unidade 2, eu vou estar falando desse tipo de organização da vida. Nossa população-alvo em estatística aqui vai ser justamente uma população biológica. Então, o conteúdo da unidade 2, a gente vai trabalhar com crescimento populacional. O nosso começo da aula é a respeito de crescimento populacional. Daí a gente vai falar, na unidade 2 também tem um tópico de estimação e outro de comparação de abundâncias. E a gente vai encerrar a unidade 2 falando de padrões espaciais no estudo de populações. Hoje, em particular, a gente vai abordar primeiro o crescimento populacional, e daí a gente vai falar de comparação de abundâncias. Então, os outros dois assuntos aí a gente vai abordar nas próximas videoaulas. Então, a gente sabe que as populações flutuam em tamanho, sejam elas populações de humanos ou de outros animais, Em laboratório, em zoológico, na natureza. Tem nascimento, tem morte, tem imigração, tem emigração nas populações. Então, há variação no tamanho das populações. A gente pode medir o tamanho de uma população em biomassa ou em número de indivíduos. A gente pode falar então de abundância em peso, em número, às vezes até como medida de abundância usar a densidade, O número de indivíduos por volume, número de indivíduos por área, serão medidas de densidade. Em organismos que têm reprodução sexuada, a gente pode estar interessado na proporção sexual, A gente pode também, em organismos que têm vida longa, pelo menos em relação a gente, os números ou as proporções de cada faixa etária pode também ser alguma coisa de interesse para o estudo, Às vezes é difícil determinar a idade, mas a gente pode levar em conta estágios da vida, Isso daí é muito comum em insetos, A gente pode determinar a idade do inseto, pode não ser imediatamente fácil, mas a gente consegue classificar em um estágio de vida. Em cada caso, independente desses estudos, a gente pode usar tanto modelos determinísticos como modelos estocásticos para descrever as variações ao longo do tempo, ao longo de algum extrato, ao longo de algum gradiente de referência. A gente vai começar falando a respeito das variações no tamanho populacional ao longo do tempo, mas poderia usar qualquer outra grandeza como referência de variação do tamanho da população.
Nosso assunto primeiro, então, é diferenciar o que são esses modelos determinísticos dos modelos estocásticos. Bom, quando a gente considera modelos determinísticos, a gente está falando de modelos matemáticos que não permitem variação ao acaso, né? No sentido de que toda vez que eu fornecer uma entrada para o modelo, ele vai fornecer a mesma saída, né? Isso pode parecer pouco realista, e é realmente, né? A gente sabe que em populações biológicas o acaso exerce um papel substancial na variação do tamanho, na variação genética, e em que o acaso não exerce influência, não é mesmo? Por outro lado, os modelos estocásticos, eles permitem aleatoriedade, no sentido de que influências externas, muitas vezes imprevisíveis e não observáveis, produzem efeito sobre o padrão observado na população biológica. A gente vai buscar modelar ou buscar representar essa aleatoriedade por meio de alguma regra probabilística, no sentido de que a gente vai buscar usar os modelos probabilísticos para incorporar as fontes do acaso no nosso modelo estocástico. Exatamente como eu estava falando, geralmente essa regra probabilística ela é incluída no modelo por meio das distribuições de probabilidade que a gente viu, né? A gente fez até uma revisão sobre esse assunto. Então, nos modelos estocásticos, por mais que a gente forneça uma entrada para esse modelo, ele vai fornecer para a gente possíveis saídas, né? E cada uma dessas saídas vai ter uma probabilidade associada a ela. Todos os modelos são simplificações da realidade. Então, por mais que a gente esteja falando comparando os modelos estocásticos com os modelos determinísticos, todos os dois tipos eles vão representar algum tipo de simplificação da realidade, porque a gente sabe que a realidade é bastante complexa, e se a gente não puder simplificar de forma inteligível essa realidade, a gente vai ficar vivendo nesse mundo de ruído e sem explicação. Então o que a gente faz é buscar essa simplificação que seja útil para descrever os padrões que a gente observa, e por meio dessa descrição dos padrões a gente pode de repente também discutir os processos que levam a esses padrões observados. Então tem uma frase célebre do George Box que fala pra gente que todos os modelos são errados, mas alguns são úteis, né? E é nesse sentido que a gente busca modelos para representar a dinâmica populacional ao longo do tempo, ou ao longo de um gradiente, segundo alguma estrutura de habitat, não sei, né? Então são muitas possibilidades. Independente de qual situação que a gente tiver, a gente vai ter modelos concorrentes, né, para descrever o mesmo padrão, simplificando esse padrão, né, extraindo dessa realidade complexa um padrão facilmente, um padrão interessante de se discutir. E muito embora os nossos modelos estocásticos possam parecer mais realistas, né, no sentido de que a variação do acaso existe e está aí, e os modelos determinísticos completamente ignoram as variações ao acaso, a gente fica comprometido pelo aumento da complexidade do modelo, né? E mesmo os modelos determinísticos, que podem ser considerados ultra simplificações da realidade, alguns resultados matematicamente difíceis emergem mesmo nesses modelos. Então o que a gente vai buscar fazer é um balanço entre complexidade e realismo, né? Porque quanto mais realista o nosso modelo, mais complexo ele é.
Quanto mais complexo o modelo é, mais difícil é matematicamente, né, de resolver os problemas matemáticos que surgem desses modelos, e também fica mais difícil de entender o próprio modelo. Então a gente quer uma regra parcimoniosa, um modelo parcimonioso para descrever o padrão observado. A gente vai iniciar então a nossa aula falando de modelos determinísticos de crescimento e a princípio só ao longo do tempo, e depois a gente parte para os modelos estocásticos. Eu começo falando dos modelos determinísticos porque eles têm importância em descrever muitas populações biológicas distintas e são modelos mais simples, pelo menos esses primeiros que a gente vai estudar. Só que modelos determinísticos não são alvo de estudo estatístico, né? Os modelos estocásticos são. Então a gente começa nos modelos determinísticos, mas a gente vai falar deles só hoje, só um pouquinho. Porque o nosso foco vai ser, de fato, os modelos estocásticos, que é onde há interesse de estatística, né? Então, antes da gente estudar os modelos estocásticos sob a ótica da estatística, a gente vai verificar o comportamento de alguns modelos determinísticos clássicos em ecologia, né, que exploram o padrão do crescimento de populações. Em todos os modelos, mesmo nos estocásticos que a gente vai estudar hoje, a gente vai realizar algumas suposições a respeito da população biológica sob estudo. Primeiro, as nossas populações biológicas não interagem com populações de outras espécies, são populações isoladas. Segundo, não há influência etária ou influência sexual na sobrevivência ou na competição intraespecífica. Ou seja, todos os indivíduos têm a mesma habilidade de sobreviver e de adquirir recursos, né? Então são populações homogêneas. Os indivíduos dessas populações que além de isoladas, os indivíduos que compõem essas populações são homogêneos. E terceiro, não ocorre migração. As populações são fechadas. Tá? Então, uma série de suposições dificilmente atingidas na prática, né? A gente sabe que as populações não são isoladas, elas não são homogêneas e que elas não são fechadas. Mas, para estudar inicialmente o nosso fenômeno de interesse aqui, que é o crescimento populacional, a gente vai ter uma ideia dos possíveis comportamentos, né? Todas essas suposições elas podem ser retiradas. Isso vai custar complexidade. Então, se eu quero permitir a interação entre espécies, eu posso. Só que isso vai incluir um grau de complexidade. Se eu quero considerar a heterogeneidade ou a capacidade competitiva intraindividual diferenciada de acordo com o sexo, de acordo com a faixa etária, posso também. Só que isso vai custar complexidade. Posso incluir processos de migração, de imigração e emigração? Posso também. Posso excluir essas três suposições. O que vai acontecer é que o modelo vai ficar mais complicado. Mas a princípio eu posso, ou em teoria eu posso retirar essas suposições. Então, exatamente o que eu tinha falado agora. Os nossos modelos iniciais aqui são todos modelos determinísticos. E a gente vai buscar representar o crescimento populacional sempre com base em equações diferenciais ordinárias, as EDOs. Se você nunca ouviu falar desse assunto, pode ficar tranquilo, não tem problema nenhum. A gente vai fazer uma introdução a esse assunto e ele não vai ser de extrema importância para a gente avançar no curso. Mas eu preciso fazer essa revisão que é histórica, porque é clássico em ecologia. Então a gente precisa ver um pouco desses modelos determinísticos, tá? Todas as equações diferenciais que a gente vai usar para trabalhar o crescimento populacional, eles vão ter essa forma aqui, né? Quer dizer,
A variação da população ao longo do tempo, é isso que esse DNT-DT está falando para a gente, né? A variação no tamanho da população ao longo do tempo, NT é o tamanho da população, T é o tempo, vai ser uma função do tamanho da população no instante T, né? E essa F aqui vai ser alguma função matemática que representa o crescimento da população. Crescimento ou decrescimento, né? Variação ao longo do tempo, realmente, né? Então, diferencial do tamanho da população e o diferencial ao longo em relação ao diferencial ao longo do tempo, né? Como varia a população ao longo do tempo. No crescimento linear, que é o caso mais simples que existe, a gente fala que a variação ao longo do tempo do tamanho da população é uma constante que representa a taxa de crescimento instantâneo, né? O nosso Rzinho aqui. Então, a gente pode resolver essa equação diferencial para encontrar qual que é o tamanho da população no tempo t. Para a gente resolver as equações diferenciais, então a gente tem o quê? Que a variação da população, do tamanho da população ao longo do tempo t, esse tamanho, né, pode ser medido em número de indivíduos, em biomassa, em densidade. Como é uma equação diferencial ordinária, né, a gente pode pensar que o N é mais correto a gente pensar que o NT é uma variação em biomassa ao longo do tempo, né? Então, no crescimento linear, essa variação é constante ao longo do tempo. Para resolver, tem várias técnicas de soluções de equações diferenciais, né? A gente vai usar a técnica mais simples aqui, que é por separação, né? Então, a gente vai falar que o diferencial do tamanho da população é igual a essa constante dessa taxa de crescimento ao longo do tempo. Então, a gente faz o quê? Integra dos dois lados, né? Integrou dos dois lados, integral da constante é a própria variável, né? R é constante em relação ao tempo, então fica RT. Como é só uma integral indefinida, a gente adiciona aqui uma constante. Eu chamei de K ali no slide, vou chamar de K aqui também na solução. Então, é assim que a gente resolve a equação diferencial, pelo menos essa equação diferencial, né? Então, a gente tem que o tamanho da população no tempo t vai ser igual a taxa de crescimento instantâneo R vezes o tempo que eu tiver interessado, mais uma constante K, que é associada às condições iniciais da minha população. Quer dizer, eu posso falar que se no tempo t igual a zero, no instante inicial, o tamanho da minha população for n0, então, quando a gente substituir t por zero aqui nessa equação, vai ficar r vezes zero, vai dar zero, né? E se o tamanho da população no tempo zero é n0, fica claro que k é igual a n0, né? Então, como o próprio nome do modelo sugere, né, o crescimento linear vai assumir essa forma aqui. Tamanho da população no tempo t vai ser igual ao tamanho da população no instante inicial, mais a taxa de crescimento instantâneo vezes o tempo. Isso aqui é uma reta, né, gente? Isso aqui é aquela nossa reta y é igual a a mais bx, né? Isso aqui é uma reta. Porque a gente está falando justamente do crescimento linear, né? Então, é esse a nossa solução. Claro, né? Dependendo do sinal da taxa de crescimento instantâneo, a gente vai ter comportamentos diferentes possíveis para essa solução dessa equação diferencial. Então, a gente tem que tamanho da população no tempo t é R vezes t mais N0, né? Então, se o meu R for positivo, se o R for maior do que zero, a população cresce linearmente. Se o R for igual a zero, o tamanho da população
independe do tempo e vai ficar sempre igual ao próprio N0, né? Vai ficar, se R for 0, fica 0 vezes T, que dá 0. Então, o tamanho da população independe do tempo nesse caso, e ela vai ser constante igual ao tamanho inicial. Se por outro lado o R for menor do que 0, a população vai decrescer linearmente até atingir 0. De fato, esse modelo é um modelo pouco realista por todas as suposições que a gente fez e por outros motivos também, né? Porque se o R for menor do que 0, a gente pode aqui, por um tempo suficientemente grande, a gente vai achar valores negativos dessa população, o que não tem o menor sentido biológico. Mas são, como eu te falei, são predições, né? Ou melhor dizendo, são modelos ultra simplificados da realidade. Eles podem ser úteis ou não. A gente vai se preocupar, a nossa primeira preocupação é se o modelo descreve o padrão ou se ele não descreve, né? Se ele tem, que todos eles vão ter problemas, né, de alguma forma eles vão se distanciar da realidade, isso vai ser sempre, isso vai acontecer com todos os modelos. Nesse caso a gente já tem, além das 3 suposições de populações isoladas, homogêneas e fechadas, a gente já tem esse problema aqui também de que por uma taxa de crescimento negativa, a população em teoria atingiria tamanhos negativos, o que, né, claro que não pode acontecer. Além dessas coisas, o crescimento linear pode parecer pouco realista, porque uma taxa de crescimento que é constante ao longo do tempo tem pouco sentido, uma vez que quanto mais indivíduos tem, mais indivíduos estão se reproduzindo, né? Então, o que sugere que o número de nascimentos em populações com cada vez mais indivíduos deveria ser maior também, né? Então, a gente pode usar essa ideia para construir um outro modelo, né, que leve em consideração esse número maior de nascimentos. Como que a gente faz isso? A gente pode fazer com que a taxa de crescimento, né, seja proporcional ao tamanho da população. Então, se a gente tinha no crescimento linear que a variação do tamanho da população em relação ao tempo era constante, igual à taxa de crescimento instantâneo, a gente acrescenta aqui o próprio tamanho da população para dizer que essa variação ao longo do tempo é proporcional, né, ao tamanho da população naquele determinado instante. Isso daqui, esta equação diferencial, leva ao crescimento exponencial, também chamado de crescimento malthusiano. É muito possível que você já tenha ouvido falar disso, né? Se a gente resolver essa equação diferencial por um método similar ao que a gente usou para resolver a equação do crescimento linear, a gente vai chegar a essa situação aqui, que o tamanho da população no tempo t é igual ao tamanho da população no instante inicial vezes a exponencial de RT, vezes a exponencial da taxa de crescimento instantâneo vezes o tempo. Bom, eu vou resolver essa equação diferencial aqui para vocês, mas é a última que eu vou resolver, tá? Depois a gente vai ver mais uma, e essa daí eu vou deixar como um exercício para você, caso você já tenha alguma habilidade com equações diferenciais. Se você não tiver, também não tem problema não. Então vamos lá. Variação do tamanho da população ao longo do tempo, né, é igual a taxa de crescimento instantâneo vezes o tamanho da população, para contemplar essa ideia de que o número de crescimentos é maior à medida em que a gente tem mais indivíduos, né, ou menor à medida que a gente tem menos indivíduos, também vale. Então a gente vai separar essa equação diferencial, né, a gente vai usar um método da separação e vai jogar tudo que tem nt para um lado e tudo que tem t para o outro. Então a gente vai ficar com 1 sobre nt, diferencial do tamanho da população, é igual a r vezes o diferencial do tempo. E a gente pode aqui daí integrar dos dois lados, né?
integral de 1 sobre nt dnt é o ln, o logaritmo natural do tamanho da população, é igual a r constante em relação ao tempo, rt mais um k, uma constante de integração aqui, porque essa é uma integral indefinida, né? Então a gente pode fazer o quê? Né? Para a gente isolar aqui o tamanho da população, a gente faz assim, né? Passa exponencial dos dois lados. Exponencial do ln de nt é igual a exponencial de rt mais k. Exponencial do ln vai embora, cai o tamanho da população, né? Então fica o tamanho da população é exponencial de k vezes exponencial de rt. Por que eu fiz isso? O que a gente está fazendo é aquela ideia, né? De somar expoentes de mesma base. Se eu tenho a elevado a b vezes a elevado a c, isso daqui é a elevado a b mais c, né? Então, eu parti do lado direito e fui para o lado esquerdo aqui, nesse processo aqui, né? Exponencial de k é constante também, né? Então, vamos falar aqui que exponencial de k é igual a uma outra constante aqui, c, por exemplo, né? Então, a gente fica com nt é igual a c vezes e elevado a rt. De forma que, se no tempo t igual a zero, o tamanho da população é n0, então a gente substitui o t por zero aqui, fica n0 é igual a c vezes e elevado a r vezes zero. R vezes zero dá zero, exponencial de zero dá 1, né? Então, nossa constante aqui fica c é igual a n0, e é por isso que a gente reconstrói, então, a equação, o resultado da equação diferencial como sendo nt é igual a n0 vezes e elevado a rt. Acho que cortou aqui, eu vou escrever aqui, né? Então, e elevado a r vezes 0 dá 1, que implica para a gente que o nosso constante c é igual a n0. Beleza? Essa equação diferencial, que resulta no crescimento exponencial, ela também vai ter diferentes comportamentos de acordo com o sinal do R, né? Se R é maior do que zero, a população cresce exponencialmente. Se R igual a zero, o tamanho da população permanece constante. E se R menor que zero, a população decresce exponencialmente. Essa exponencial que eu fiz no desenho aqui do gráfico não ficou muito evidente o comportamento exponencial, mas eu acho que dá para entender que não se trata, né, de uma reta que seria uma coisa assim, né? Então tem uma diferença aí da reta da exponencial. Um dos problemas do crescimento exponencial é que a população, em teoria, pode crescer infinitamente. A gente já superou no crescimento exponencial o problema da população poder assumir valores negativos, que isso daí é um problema teórico, matemático, né? E um problema biológico, que é mais indivíduos, acelera a reprodução. Só que ainda a gente tem o problema de que no crescimento exponencial, com uma taxa de crescimento instantâneo positiva, a população cresce infinitamente. Então pode ser razoável que a população cresça exponencialmente, pelo menos no início, né? Quando ela tem recursos abundantes para crescer. Mas pode ser interessante a gente imaginar que exista um limite superior para o crescimento da população, um tamanho máximo teórico para aquela população, que à medida em que a população se aproxime desse máximo possível, né, a taxa de crescimento decresça, né, de forma que ela estabilize nesse crescimento, nesse tamanho máximo. A esse tamanho máximo, esse casão aqui que eu estou chamando, a gente chama de capacidade de suporte, né, da população. Uma forma da gente obter um crescimento desse tipo, né, leva a essa equação diferencial aqui, né? Então,
o tamanho da população, ou a variação do tamanho da população ao longo do tempo é igual à taxa de crescimento instantâneo da população vezes o tamanho da população, para a gente considerar que a população, que à medida em que a população cresce, né, mais indivíduos vão estar em reprodução, vezes esse outro termo aqui, que está associado à capacidade de suporte. Quanto mais longe da capacidade de suporte a gente tiver, ou seja, se NT for muito menor em relação a K, então esse termo aqui vai ser aproximadamente 1 e o crescimento da população vai ser exponencial. À medida em que NT for crescendo e se aproximando de K, a gente vai ter uma redução na taxa de crescimento, né? Essa equação diferencial aqui leva a um comportamento bastante conhecido na literatura em ecologia também, em outras áreas do conhecimento também, claro, né? Mas nessa aplicação que é o crescimento logístico, né? Se a gente resolver essa equação diferencial aqui, a gente vai chegar nesta equação aqui para o tamanho da população no tempo t, né? Então, capacidade de suporte vezes o tamanho inicial da população, dividido pelo tamanho inicial da população, mais a diferença entre a capacidade de suporte e o tamanho inicial da população, vezes a exponencial de menos RT. Então, o crescimento logístico tem esses seguintes comportamentos, né? Inicialmente, o crescimento é exponencial, então se a gente conseguisse dar um zoom aqui nessa curva azul, a gente ia observar uma coisa assim, né? Um crescimento exponencial, mas à medida em que a população atinge a capacidade de suporte K, ela vai estabilizar aqui em torno de K, né? Claro, isso daqui, essa curva azul aqui é para um R maior do que zero. Se R for igual a zero, a população vai permanecer num tamanho constante. Se R for menor do que zero, a população vai decrescer até zero. Existem muitos outros modelos determinísticos possíveis, né? Então aqui uma comparação entre o crescimento logístico, o crescimento exponencial e o crescimento linear. O crescimento linear é muito lento, né? E ele justamente não levar em consideração a influência de ter mais indivíduos em reprodução. Então você vê, o exponencial, a população vai crescer infinitamente. O crescimento logístico, ela vai parar aqui em torno de uma capacidade de suporte K qualquer, né? Nesse caso aqui, claro que tem um valor, o K vai ter um valor, né? Mas há outros modelos possíveis, né? Por exemplo, a curva de Gompertz, que tem um comportamento similar ao crescimento logístico. Agora eu acabei de colocar aqui, só que a capacidade de suporte atinge a população segundo o modelo de Gompertz, esse último que eu coloquei aqui, escreve assim, Gompertz. Ele atinge a capacidade de suporte a população atinge a capacidade de suporte mais rapidamente. De toda forma, se a gente tiver aqui no comecinho, né, para descrever, esses três modelos vão ser praticamente indistinguíveis. A gente não vai saber de qual modelo que a gente está falando, né? Então essa é uma característica de todos os nossos... É um desafio que a gente enfrenta na descrição de qualquer padrão, não só do crescimento populacional ao longo do tempo, mas qualquer padrão ecológico, a gente vai depender de uma fotografia, né? Então, em que momento essa fotografia foi tirada, né? Então, os padrões baseados em um único instante, né, ou em poucos instantes, pode levar a gente a conclusões enganosas, né? Então a gente supor, por exemplo, como esses modelos todos são muito parecidos para um t pequeno ou para tamanhos
0,025 aqui, 0,05 aqui, né, para tamanhos de t pequenos, esses modelos são indistinguíveis, né, a gente vai ficar tentado a usar um modelo linear, que é um modelo mais simples entre esses candidatos aqui, né? E como eles são indistinguíveis, de repente o linear vai descrever bem. O problema é a gente querer extrapolar, né? Pode ser que tudo que a gente concluir para o intervalo de tempo observado aqui, T0 e T1, vai ser válido, mas extrapolar essa curva aqui vai ser sempre um problema, porque a gente não sabe o que acontece depois e esses modelos têm comportamentos muito distintos, né, depois de um determinado intervalo. Então, se a gente está observando aqui um comportamento linear, você pode acreditar nesse comportamento para a faixa de valores observados. A extrapolação para valores não observados é muito arriscado e provavelmente vai te induzir ao erro. Tem muitas outras coisas que a gente poderia discutir a respeito de modelos determinísticos, né? Uma das coisas são os pontos de equilíbrio. Eu falei para você ali que a população, se ela segue um crescimento logístico, ela vai estabilizar em torno de K, né? Por que em torno de K? Porque qualquer desvio, né, do tamanho da população em relação à capacidade de suporte, ela vai tender a voltar à capacidade de suporte. Esse é um ponto de equilíbrio que a gente chama de equilíbrio estável. Há outros equilíbrios que são são equilíbrios instáveis. Se você der uma perturbação naquele sistema, a população vai sair daquele equilíbrio, daquele ponto, né? Bom, tem muitas outras coisas que poderiam ser investigadas em relação aos pontos de equilíbrio em equações diferenciais, em modelos de crescimento baseados em equações diferenciais. A gente poderia também, eu falei de modelos de tempo contínuo, né? Falei de 3 modelos clássicos aí de modelos de tempo contínuo. A gente poderia abordar modelos determinísticos de tempo discreto, que em alguns casos esses modelos levam a problemas de caos, lá na teoria do caos, e começam a acontecer bifurcações, a gente não consegue prever mais qual que vai ser o comportamento da população, né? A gente poderia trabalhar com modelos de defasagem, que levam em consideração distâncias no tempo, né? Ou a gente não faz medições igualmente espaçadas, mas a gente leva em consideração o tamanho da população num determinado tempo, depende da população, do tamanho da população em tempos anteriores, né? Essa seria a ideia de modelos de defasagem. A gente poderia pensar em modelos baseados no indivíduo. A gente poderia trabalhar com modelos de estrutura etária, tabelas de vida, né? Tem muitas outras coisas que poderiam ser ditas, estudadas e exploradas a respeito de modelos determinísticos. Mas, nesse curso, a gente está interessado em avaliar, em analisar dados de amostras de populações biológicas. E, na verdade, a gente também vai falar de amostras de comunidades, de assembleias, lá na próxima unidade, na unidade 3. E a gente vai fazer isso do ponto de vista da estatística. Então, a gente vai encerrar a nossa conversa sobre modelos determinísticos aqui, mas eu precisava dar essa base, essa ideia do funcionamento desses modelos determinísticos iniciais, porque a gente acaba usando esses modelos determinísticos para torná-los estocásticos. E é o nosso próximo assunto. Então, entrando, né, nos nossos modelos estocásticos de crescimento, por que a gente vai trabalhar com modelos estocásticos? Porque as populações biológicas estão sujeitas a efeito do acaso, né? Então existem variações ambientais que são imprevisíveis, multifatoriais, que causam alterações no comportamento reprodutivo da espécie, nos recursos disponíveis, nas interações entre os organismos, né? Então tem muitas coisas que compõem o acaso.
né, que a gente chama de acaso, né, mas na verdade é só uma gama tão grande de fatores que influenciam na dinâmica do crescimento populacional que a gente não consegue medir nem consegue listar todos. Então a gente atribui, né, esse monte de coisa que a gente não consegue saber o que é ao acaso. Então a gente pode considerar que a abundância da população varia não só, né, ao longo do tempo ou outra grandeza de interesse, mas de acordo com algum processo aleatório, de acordo com algum processo estocástico, né? E tem duas maneiras básicas da gente incorporar o acaso na dinâmica do crescimento populacional. A primeira delas é fazer isso internamente e utilizar as chamadas equações diferenciais estocásticas, ou externamente, tomando as soluções das equações diferenciais ordinárias como o valor esperado, como a esperança populacional, e incluir uma variável aleatória por fora da equação diferencial. Né? A gente simplesmente toma aí os resultados das equações diferenciais que a gente viu como o valor esperado da população. Geralmente, com a incorporação do acaso de forma externa ou internamente, veja, eu chamei de externo e internamente aqui, mas são nomes que eu dei, tá? Eu não sei exatamente quais são os nomes técnicos, se existe algum termo técnico para representar o que eu quis dizer com interno e externamente. Mas o que a gente sabe é que fazer isso, incorporar a aleatoriedade direto na equação diferencial, gerando uma equação diferencial estocástica, ou tomar o resultado da equação diferencial ordinária como valor esperado do crescimento populacional, produz resultados distintos, né? Do ponto de vista estritamente teórico, as equações diferenciais estocásticas são muito mais elegantes, só que ela traz consigo várias complicações matemáticas que são extremas em alguns casos e que a gente nem consegue resolver matematicamente essas equações. Né? Uma famosa exceção é o modelo de Ewing-Furry, né, que é um modelo clássico em ecologia de uma equação diferencial estocástica que descreve o processo de nascimento puro em uma população fechada, homogênea e isolada, que está sujeita a variações ao acaso. A gente vai nesse curso a gente vai se dar por satisfeito nesse curso se a gente conseguir entender com sucesso o segundo caso, né? O segundo caso é aquele que a gente inclui a aleatoriedade externamente. Vamos pensar no crescimento linear, no caso mais simples, né? A gente sabe que o resultado da equação diferencial, o crescimento linear, dá essa equação aqui que descreve uma reta, né? A gente pode incluir a aleatoriedade nesse caso simplesmente acrescentando, né, uma variável aleatória aqui, epsilon, que tem, a gente vai supor, né, claro, né, que descreve algum modelo probabilístico aqui. Por exemplo, a gente pode chamar NT mais RT de parte fixa ou parte determinística, né, e o epsilon de parte aleatória. Então isso vai ser muito comum em todos os modelos estatísticos, né? A gente vai ter uma parte determinística ou uma parte fixa e a gente vai ter uma parte aleatória que essa parte aleatória aqui tem alguma distribuição de probabilidade, né? Então essa é basicamente a diferença entre os modelos estatísticos e os modelos probabilísticos, né? Os modelos estatísticos vão ter uma parte determinística e vão ter uma parte aleatória que é algum dos modelos probabilísticos que a gente já estudou. Então, apesar de a gente ter feito isso aqui exclusivamente no modelo de crescimento linear, a gente poderia trocar essa parte fixa aqui por qualquer
por qualquer outro dos modelos diferenciais de equações diferenciais que a gente viu. A gente poderia substituir a parte fixa aqui, por exemplo, pelo modelo de crescimento malthusiano, né? N0 exponencial de RT. A gente poderia fazer isso, mais um epsilon, que é a parte aleatória do modelo. A gente poderia substituir essa parte fixa pelo crescimento logístico, né? Que é um pouco mais realista. O que a gente vai tá interessado nesse momento as suposições que a gente vai fazer a respeito da variável aleatória epsilon, porque dependendo das suposições que a gente fizer, os métodos inferenciais de estatística, os testes de hipótese e os métodos de estimação que a gente viu na aula passada vão ser diferentes, né? Então, se a gente tem uma amostra de abundância de uma população, a gente vai ter formas diferentes para estimar os parâmetros e realizar os testes de hipótese. Se a gente estiver disposto a dizer que no modelo de crescimento linear estocástico, a variável aleatória epsilon tem distribuição normal de média zero e variância constante sigma ao quadrado, e que essa variância sigma ao quadrado é igual para todos os epsilons diferentes, e além disso, que a gente tem independência entre as observações, entre os epsilons, então a gente está diante de um modelo bastante conhecido em estatística e bastante utilizado, e eu acho que você também já viu esse modelo lá em estatística geral, que é o modelo clássico de regressão linear simples. Vamos fazer no encontro síncrono, a gente vai buscar resolver esse exemplo de uma versão do experimento clássico do Gauss sobre exclusão competitiva. Eu deixei o artigo original como leitura complementar para você, caso você esteja interessado em ler esse experimento super interessante do Gauss, que trata aí de exclusão competitiva. Então, nesse experimento, ele usou duas espécies de levedura, uma de crescimento rápido e outra de crescimento mais lento, que foram colocadas aí em tubos de ensaio e inicialmente com o mesmo volume de cada uma das duas espécies, né? 0,45 centímetros cúbicos. Foi o que ele usou, né? A cada hora, durante 24 horas, então no tempo zero a gente já sabe, né, que tinha 0,45 de cada uma das duas espécies. Então a gente tem outras 23 observações, né? Para cada hora, de uma até da primeira hora até a 24ª hora. Ele mediu os volumes de cada uma das espécies em 9 tubos de ensaio diferentes. Então, 3 desses 9 tinham apenas a espécie de crescimento lento, 3 tinham apenas a espécie de crescimento rápido, e nos outros 3 tubos tinham ambas as espécies aí competindo pelos recursos, né? Espaço e nutrientes. Para garantir que todas as observações fossem independentes, tinha um total de 207 tubos, sendo que cada um desses tubos de ensaio foi medido uma única vez, e todos eles foram mantidos na mesma condição de temperatura e tinha a mesma quantidade inicial de nutrientes. Esse conjunto de dados está disponível aí no portal, ou eu mandei para você por e-mail, né, nesse arquivinho aqui, gauss.txt. A gente vai fazer a análise desses dados juntos no nosso encontro síncrono. Bom, esse modelo de regressão linear simples é um caso particular de uma classe de modelos em estatística, que são chamados modelos lineares clássicos. Esses modelos lineares clássicos, ele inclui, como outros casos particulares, a regressão polinomial, regressão múltipla. Isso provavelmente você já deve ter estudado também em estatística geral, que é análise de variância a um fator. Bom, muitos outros casos particulares emergem do modelo linear clássico. Todos eles fazem as mesmas suposições a respeito da aleatoriedade, que é a independência entre as observações, normalidade, né, ou seja, distribuição normal para o epsilon, e homocedasticidade,
Ou seja, que a variância sigma ao quadrado da normal é constante para todas as observações, é igual para todas as observações. Então, para a gente estudar a estimação e a comparação de abundâncias, a gente vai inicialmente considerar os modelos lineares clássicos com mais detalhes. Então, a partir de agora, a gente vai fazer uma introdução ao modelo linear clássico antes de avançar nos estudos da comparação de abundâncias. Então, esse modelo linear clássico ele se refere a um conjunto de técnicas estatísticas, todas elas baseadas na distribuição normal. Existe a suposição de normalidade, né? Então, tem a análise de variância a um fator, análise de variância a dois fatores, análise de variância fatorial, que inclui vários fatores, né? Análise de variância para medidas repetidas, a regressão linear simples e múltipla, análise de covariância, e todos esses casos particulares a gente vai ter um estudo de caso para cada um deles, né? Como a gente tem uma teoria bastante ampla, né, a gente vai buscar fazer uma revisão, né, talvez seja novidade para algumas pessoas, mas a gente vai olhar para as partes mais importantes do modelo linear clássico. Então, pessoal, nosso caso geral, né, do modelo linear clássico, então todos os outros casos particulares, né, o modelo de regressão linear simples, análise de variância a um fator, todos aqueles outros que a gente vem falando, todos eles são casos particulares desse modelo linear clássico geral aqui, que vai ter as nossas, que vão ter as nossas aplicações de interesse, né? Então o nosso y aqui é um vetor, então veja que ele está em negrito para representar que é um vetor de comprimento n, de variáveis dependentes, ou variável resposta. Então o que vai ser o nosso y, no nosso caso aqui? Então o nosso y, vou colocar um til, porque eu não tenho como escrever em negrito, né? Então para dizer que é um vetor. Então ele é um vetor que vai ter as nossas variáveis, dependentes. No nosso caso, são as abundâncias em biomassa, por exemplo. Eu vou dizer que é em biomassa, porque a gente está no caso do modelo linear clássico e a gente está fazendo suposição de normalidade. Então, para número de indivíduos, usando normalidade é uma coisa meio complicada, porque o número de indivíduos é discreto, né? E a distribuição normal a gente sabe que é contínua. Então vamos pensar aqui em abundâncias em biomassa. Então vão ter N entradas aqui, né? A biomassa observada na primeira unidade amostral ou experimental, se a gente estiver fazendo um experimento, né? O que é essa unidade amostral ou experimental? Por exemplo, se você estiver usando armadilhas para capturar o indivíduo, é a biomassa observada na primeira armadilha, né? Você pode estar usando parcelas, né? Se você estiver fazendo um levantamento botânico, então é a biomassa na primeira parcela. Você pode estar usando o que mais que você estiver usando aí de unidade amostral. Então Y1 é a biomassa na primeira parcela, na primeira unidade amostral. Y2, a biomassa na segunda, até que você tenha, né, Yzão N sendo a biomassa observada na enésima unidade amostral. Aí entram aqui o X e o beta, né, que formam a parte fixa do nosso modelo, a parte determinística do nosso modelo. A matriz X vai ser uma matriz de dimensão N por P. Então, eu vou apagar aqui o Y, que já ficou claro, né? A nossa matriz X é que vai controlar os casos particulares do nosso modelo linear clássico. Então, na matriz X, ela contém as variáveis independentes, né? Por exemplo, no modelo de regressão linear simples, a matriz X vai ser uma matriz de dimensões de n linhas para combinar com o y que também tem n linhas, né, que é a nossa variável resposta, e vai ter duas colunas se a gente estiver no modelo linear, no modelo de regressão linear simples.
né? Porque a primeira coluna vai ser sempre de uns. Isso daí vai ser geral para todos os modelos lineares clássicos. Na verdade, a primeira coluna do x é sempre 1, para combinar com o vetor de parâmetros beta, que vai ter dimensão p, que é o número de parâmetros do nosso modelo, que a gente vai ter que estimar o vetor beta, né? O beta 0 e o beta 1. No modelo de regressão linear simples, voltando, né? Então a gente tem x1, x2, x3 até aqui xn. Quando a gente faz a multiplicação matricial de x por beta, o que a gente vai ter? Beta vai multiplicar a coluna de uns, então a gente vai ficar com beta 0 mais o beta 1 vezes xi, né? Substituindo aqui o i por cada um dos entes aqui. Se xi for uma variável quantitativa, por exemplo, poderia ser o tempo, mas poderia ser uma outra variável de interesse que a gente está tentando descrever as nossas abundâncias em relação a ela, né? Poderia ser um gradiente de luminosidade, poderia ser temperatura, né? Então, qualquer variável quantitativa aqui, a gente vai ter esse resultado aqui na multiplicação de x por beta. Então, mas no caso geral, x vai ser uma matriz de n linhas por p colunas. P colunas aí vai depender do número de parâmetros que a gente vai usar para o nosso modelo, vai depender do número de covariáveis que a gente vai usar para modelar o nosso conjunto de dados. Então, a matriz X é a matriz de covariáveis que vai especificar para a gente qual que é a estrutura dos nossos dados. Beta é o vetor de comprimento P, né, que a gente precisa estimar, também chamados de coeficientes do modelo. E a nossa parte aleatória, como a gente está no modelo linear clássico, vai ser o epsilon vai ser nossa fonte de aleatoriedade, que vai ser um vetor também de tamanho n, de distribuição normal, de média zero e variância constante. Então, dependendo, todo modelo linear clássico vai ter essa estrutura aqui. Os casos particulares vão ser dados por formas diferentes na matriz X, e o epsilon sempre vai ter essa característica de distribuição normal, de média zero e variância constante. Então, diferentes modelos particulares são obtidos dependendo da matriz de covariáveis X, e a gente vai ver agora alguns casos particulares, né? Na regressão linear simples, a gente tem a relação entre a variável resposta, no nosso caso vai ser a biomassa, e apenas uma covariável quantitativa. Nesse caso, o nosso modelo linear clássico geral ele vai simplificar para essa forma aqui, né? YI é igual a nossa variável dependente, é igual a um beta 0, que é o intercepto do modelo, mais um beta 1 vezes a nossa covariável quantitativa, mais o εi, que é a variável aleatória normal. Nesse caso, a nossa matriz X, eu tinha até escrito para vocês, né? Ela vai ser dada por uma coluna de uns e uma segunda coluna da variável quantitativa que a gente está usando para explicar a nossa variável resposta de interesse. A gente pode também usar uma regressão polinomial, que a gente continua considerando uma e só uma variável quantitativa, mas a gente pode, na regressão polinomial, considerar potências dessa covariável, né? Então, nesse caso, a gente simplifica o modelo linear clássico, simplifica para beta 0 mais beta 1 xi mais beta 2 xi ao quadrado, né? Se a gente parar aqui no xi ao quadrado, isso daqui é uma equação de uma parábola. Mas, Davi, você não falou que tinha que ser linear? O linear, a gente tem que pensar em relação aos parâmetros. Veja, todos os parâmetros estão na mesma linha do igual, né? A linha do igual. Então, é por isso que esse é um modelo linear. Mas o modelo linear, ele pode ter esses formatos de cúbico, quadrático, né? Enfim, dependendo. Para que serviria, né, um modelo polinomial? Se a gente pensar que o nosso y aqui é a biomassa,
e pensar que o nosso X é o pH, por exemplo. O que acontece? A gente espera que o comportamento seja mais ou menos desse tipo aqui. Por quê? Existe um pH ideal para uma determinada espécie, né, sobreviver. Claro que tem os extremófilos e tudo mais. Mas o mais comum é a gente ver que o pH em que vai ter maior biomassa vai ser no pH neutro, de forma que a biomassa decresce para valores de para ambientes muito ácidos ou para ambientes muito básicos, né? Então, uma regressão polinomial ela é bastante indicada pro pH, ou melhor, bastante indicada no sentido de que se a gente encontrar um padrão desse tipo, a gente consegue interpretar. Potências muito grandes, né, fazer uma regressão cúbica, por exemplo, né, incluir um termo cúbico, fica mais difícil de interpretar. É possível, matematicamente tranquilo de se fazer isso, mas os significados biológicos ficam muitas vezes comprometidos nessas situações. Então a gente tem que pensar sempre, ao escrever um modelo estatístico, quais são as interpretações dos parâmetros, né, desse modelo. Nesse caso aqui, numa regressão polinomial, mas parando no termo quadrático aqui, a gente consegue explicar, né, dependendo da covariável aqui. Temperatura também vai ser a gente também espera um comportamento quadrático, né, coisas desse tipo. Nesse caso, a nossa matriz X vai ser formada por uma coluna de uns, né, sempre. A segunda coluna vai ser da covariável, dos valores da covariável. A terceira coluna das covariáveis ao quadrado. Da quarta coluna a covariável ao cubo, né, até a potência aí P, sei lá, se eu tiver alguma interpretação. Dificilmente a gente vai usar uma regressão polinomial de potência muito grande por conta do comprometimento das interpretações dos parâmetros. Também é muito comum a gente usar em ecologia a regressão linear múltipla, em que a gente tem várias covariáveis quantitativas diferentes, né? Então a gente poderia pensar que a gente não tem potências das covariáveis, mas essas covariáveis, mas são várias covariáveis diferentes. Então a gente vai lá em campo, mede a abundância em cada uma das armadilhas, por exemplo, mas mede também umidade, temperatura, mede variáveis ambientais. E a gente inclui essas variáveis ambientais contínuas no nosso preditor, na parte fixa do modelo, né? Também é bastante usado. Nesse caso, a matriz X do modelo pode ser escrita dessa forma. Primeira coluna de uns, que está associada ao intercepto do modelo, ao beta 0, né? Quando a gente multiplicar vai dar beta 0. V mais um beta 1 vezes a primeira covariável, por exemplo, vamos pensar que isso aqui é temperatura, né? O x1 é a temperatura, o x2 pode ser a umidade relativa, né? O x3 pode ser o pH e assim sucessivamente. A gente também pode ter, como caso particular do modelo linear clássico, modelos de superfície de resposta, em que a gente usa várias covariáveis, usa a potência dessas covariáveis e usa também interação entre essas covariáveis. Pode ser que são as interações, né? Vamos pensar num caso mais simples, em que a gente tem biomassa é a nossa variável resposta, né? A abundância de alguma maneira, né? A biomassa, e a gente tem um comportamento em relação ao pH dessa maneira. Mas a gente observa que a gente também tem um comportamento quadrático em relação à temperatura. Mas, por qualquer motivo, vamos dizer que esse pH aqui é 7, que essa temperatura de biomassa máxima, né, em torno dos 28 graus Celsius. Porém, a gente observa que para essa espécie que a gente está medindo aqui, um comportamento diferenciado, uma associação entre pH e temperatura, uma interação entre pH e temperatura. Apesar de haver decrescimento, por exemplo, para temperaturas mais altas de que 28 e para pHs maiores do que 7, essa espécie tem um comportamento diferente
que se eu aumentar a temperatura e pH juntos, há um aumento na biomassa, né? Então, se eu fizesse assim um gráfico em 3 dimensões, eu ia ter um comportamento côncavo, né? Em torno do pH 7 da temperatura 28, mas aí ela vai subir de novo quando a biomassa sobe de novo, quando tem aumento junto de pH e temperatura, né? Isso daí que a gente está falando de interação, uma interação complexa, né? De fato, os modelos de superfície de resposta são os modelos mais flexíveis que a gente tem para covariáveis quantitativas, porque ele permite que a gente combine as covariáveis de forma de potência e de forma linear e combine essas interações entre as covariáveis. Só que isso daí, o custo na complexidade e flexibilidade que a gente ganha, a gente paga com interpretação. Então, se não adianta a gente ficar aumentando a complexidade, ainda mais em ecologia, que a gente tem que comportar padrões complexos e muitas covariáveis que a gente costuma medir em campo, não adianta a gente ficar fazendo isso se a gente não souber explicar aquele modelo ajustado, né? Então, só para a gente ter uma ideia, vamos ver um modelo que a gente tem só 2 covariáveis, eu falei aqui, pH e temperatura, né? A gente pode ter o parâmetro associado ao pH, o parâmetro associado à temperatura, o parâmetro associado à interação de temperatura e pH. Mas a gente poderia também ter aqui um beta 4 associado ao pH ao quadrado. A gente poderia ter um beta 5 associado à temperatura ao quadrado. A gente poderia ter um beta 6 associado à interação quadrática entre pH e temperatura. A gente poderia ter isso ao cubo, né? A gente poderia ter um beta 7 aqui que associa o termo linear do pH mais quadrado na temperatura. Então a gente tem uma flexibilidade aí muito grande, mas se a gente não souber interpretar, não adianta ficar incluindo esses termos no modelo, né? Então a gente tem muitas opções, né? Mas a gente tem que respeitar. A gente tem que fazer essa troca parcimoniosa, né, entre complexidade do modelo e interpretação. Além disso, né, a gente tem que sempre respeitar que a gente tem N observações, né? A gente tem N unidades amostrais ou N unidades experimentais, se você estiver fazendo um experimento de campo. Mas o número de parâmetros do modelo, né, tem que ser sempre bem menor que o tamanho da nossa amostra, senão a gente corre o risco de fazer um ajuste perfeito e sem nenhuma interpretação, sem nenhuma liberdade para fazer os testes de hipótese. A gente vai explorar mais essa ideia em uma videoaula da unidade 3, em que a gente vai tratar de modelo saturado, né, modelo completo, modelo minimal, a gente vai falar um pouco mais disso. Então, nesse caso aqui, desse exemplo mínimo, com só duas covariáveis e a interação entre elas, como é que fica a matriz do modelo? Primeira coluna de uns, segunda coluna da primeira covariável, terceira coluna da segunda covariável e quarta coluna do produto dessas covariáveis para dar a interação entre elas. Então, esses são modelos com apenas covariáveis quantitativas, né? Mas a gente poderia também pensar em modelos de variáveis qualitativas, né? Essas considerações eu já fiz. Que são os chamados modelos de fatores, né? Quando a gente não tem covariáveis quando a gente não tem variáveis quanti, mas tem covariáveis qualitativas, né? Na literatura de experimentação, a gente costuma dizer que modelos que têm apenas um fator qualitativo são os modelos associados aos delineamentos inteiramente casualizados,
também conhecidos como one-way ANOVA, né? que dão origem à análise de variância a um fator. Podem ter dois ou mais níveis diferentes, desde que a gente tenha um único fator. O que é esse único fator que eu estou falando? Por exemplo, vamos supor que a gente queira medir a abundância de uma determinada espécie e queira comparar microhabitats. Então você tem o microhabitat do tipo A, do tipo B e do tipo C. Né? Vamos falar que a gente está falando de abundância de uma determinada espécie de ave que é generalista e que ela forrageia em diferentes alturas da vegetação, né? Então ela forrageia no solo, mas ela pode forragear também num estrato intermediário e ela também forrageia no dossel, né? Então a gente fala aqui que é A, B e C, são 3 fatores aqui. Então a gente quer estudar a variação da biomassa ao longo desses 3 estratos de altura, né? Então a gente tem um único fator que por exemplo, a altura do forrageamento, que a gente dividiu em 3 estratos, né? Então nesse caso os níveis são A, B e C. O único fator é a altura do forrageamento, né? Ou extrato de forrageamento, melhor dizendo, né? Se a gente tivesse só 2 níveis, né? A e B, por exemplo, é uma espécie que não forrageia no solo, por exemplo, né? É só de uma altura média até o dossel. Esse problema de comparação de abundâncias seria de um teste T para populações homocedásticas que a gente viu na última aula de revisão, né? Então, é nesse sentido que o modelo linear clássico começa a generalizar as nossas técnicas estatísticas. E enxergar esse tipo de coisa é muito útil, né? Porque a gente está falando de um conjunto de técnicas que partilham em comum a suposição de normalidade, e independência e homocedasticidade, né? No modelo linear clássico, essa situação em que a gente tem aí 2 ou mais níveis, a gente vai ter uma situação desse tipo. Y e J, que é a biomassa na unidade amostral I, na unidade amostral J, no iésimo nível do meu fator, né? Que vai depender do quê? De uma média geral associada ao intercepto, que a gente estava acostumado a falar de beta zero, mais o efeito do nível do meu fator, mais o epsilon e j aqui, que é a variável aleatória. Como é que isso daí gera uma matriz X, infelizmente com P mais 1 parâmetros, né? Por quê? A gente vai ter, se a gente tivesse 3 estratos, né? Vou voltar a fazer o desenhozinho aqui da árvore, né? Então é uma espécie de ave que pode forragear ou no solo, ou numa altura média, ou no extrato mais alto, né? Então a gente vai ter nosso modelo que é y e j mi mais tau i mais epsilon e j, a nossa parte fixa está aqui, né? Mi mais tau i. No problema em que a gente tem 3 níveis, né? Então o nosso i varia de 1, 2 ou 3, né? Referente a A, B e C. O que aconteceu? A gente ficou com 4 parâmetros, porque vai ser mi mais tau 1 quando eu tiver lá no dossel, mi mais tau 2 quando eu tiver no extrato intermediário, e mi mais tau 3 quando eu estiver no solo. Então a gente tem 4 parâmetros aqui, né? Então superou o número de parâmetros livres que a gente tinha, porque a gente poderia ter até 3 parâmetros na nossa parte fixa do modelo. Então a saída é fingir que um dos efeitos, né, que um dos efeitos é 0, por exemplo. A gente toma como base de comparação um dos níveis, né? E a gente força
que um dos tal seja zero. Por exemplo, o tal 1 é zero. Né? Então, o tal 1 é zero. Fica a primeira comparação, a gente fala que a gente usa o solo para comparar como base de comparação dos outras biomassas, né? Isso daí é uma das saídas possíveis para evitar esse tipo de problema. Então, nesse nosso modelo aqui, a gente vai ter uma matriz X inicialmente com 4 colunas, apesar de só ter 3 parâmetros livres, né? A primeira coluna de uns, né? A segunda coluna, que vai identificar em qual, se a gente está ou não está naquele determinado extrato. Nesse caso, né, a gente vai estar no extrato A, ou no extrato B, ou no extrato C. Né? Então veja só o que está acontecendo. Estou dizendo, estou no extrato A, não estou no extrato B, não estou no extrato C. Estou no extrato B, não estou no A, nem estou no C. Estou no extrato C. Vou voltar ali, apaguei ali, desculpa. Estou no extrato C, não estou no A, nem no B. Então, quando a gente está tratando de variáveis qualitativas, a gente tem que abrir as colunas da matriz X que vão atuar como indicadoras da presença ou não daquele determinado fator. O problema, o que acontece? Se você reparar aqui, é que se a gente somar essas 3 colunas, né, a gente vai obter justamente, a gente somar essas 3 colunas, a gente obtém a primeira coluna. Isso gera um problema de dependência linear, se você estudou um pouco de álgebra linear, né? Isso daí a gente precisa resolver. E uma das possibilidades é usar, por exemplo, que tal 1 é zero e eliminar essa coluna aqui. Para usar um dos níveis do fator como referência, né? Então, se a gente usar a restrição de que tal 1 é igual a zero, a nossa nova matriz X vai ter essa cara aqui. O efeito de um dos níveis fica confundido aqui dentro do intercepto do modelo. E não tem problema nenhum, porque a gente vai ainda conseguir comparar os outros níveis do meu fator com relação ao intercepto para saber se esse efeito é grande ou não, se ele vai ser significativo ou não por meio dos testes de hipótese. Né? A gente, em alguns casos, também usa modelos com um fator, só que em blocos. Né? Por que em blocos? Lá na experimentação, isso é chamado de delineamento em blocos casualizados, que a gente busca responder se a variável resposta é influenciada ou não por uma covariável qualitativa, como no exemplo do forrageamento nas diferentes estratos, né? Mas organizada em blocos para controle de heterogeneidade. Por exemplo, o que seria esse controle da heterogeneidade? Vamos supor que a gente sabe que pode existir heterogeneidade do comportamento sexual. Né? Então a gente faria uma análise separada para machos e uma análise separada para fêmeas. A gente pode chamar sexo de bloco, porque a gente sabe que o comportamento intersexual é distinto, mas o intrasexual é homogêneo. Então, a organização em blocos trata de um controle da homogeneidade das minhas variáveis respostas. Vou dar um exemplo da experimentação que talvez fique mais fácil de a gente enxergar qual que é essa ideia do controle de blocos. Né? Vamos supor que a gente vai fazer um experimento de produção agronômica. Tá? Então a gente vai avaliar a produção de milho. Se as minhas parcelas, a gente vai avaliar o efeito da produção de milho de acordo com 3 tipos de fertilizante. Chamar de fertilizante A, fertilizante B, fertilizante C. Se onde eu for plantar, se a minha área de plantação for homogênea, eu posso
né? Tenho aqui as minhas 9 parcelas, onde eu vou plantar o milho e vou depois medir a produção. Então, a minha variável resposta, nesse caso, meus y vai ser a produção. Em, sei lá, quilogramas de milho, né? Aí eu posso sortear qual parcela recebe qual fertilizante. Essa sorteou o A, essa sorteou o C, essa daqui sorteou o C de novo, essa daqui sorteou o B, né? A gente sorteia aí qual parcela recebe qual fertilizante. Se eu tiver nessa situação, se for esse o caso, em que as parcelas são homogêneas, então eu estou no delineamento inteiramente casualizado, que é o caso que a gente acabou de ver. Porém, se eu tiver num morro, né? Se eu tiver num morro e eu tenho que colocar as minhas parcelas ao longo desse morro aqui, subindo morro acima ou morro abaixo, né? Provavelmente essas parcelas aqui não são homogêneas. Porque primeiro que existe um gradiente aqui de umidade, né? Quando chove, né? A água acumula aqui embaixo. E provavelmente isso vai influenciar na minha produção. Pode ser que, à medida em que chova, os nutrientes também vão se concentrar na parte de baixo do morro. Então, essas parcelas não são homogêneas. Então, eu posso organizar elas aqui de forma a buscar homogeneidade dentro dos blocos. Então, eu falo que isso daqui é o bloco 1, o bloco 2 e o bloco 3. E sorteio os níveis do meu fator de interesse dentro dos blocos. Então, os blocos estão atuando aqui como controle de heterogeneidade. Eu não tenho interesse imediato nos blocos. Eu só estou usando os blocos para controlar coisas que não me interessam de incluir no meu modelo, que não me interessam avaliar. De repente, porque eu nem tenho informação suficiente sobre esse assunto, né? O meu único objetivo é controlar os efeitos de bloco, né? E controlar essa heterogeneidade das minhas unidades amostrais ou das minhas unidades experimentais. A gente pode, né? Outras maneiras de pensar o bloco em ecologia é pensar que a gente está corrigindo para o local de coleta, né? Às vezes a gente está fazendo essas medições em áreas separadas, mas eu não tenho interesse em comparar as áreas. Eu só vou usar desse artifício de blocagem, né? De controle local, né? Se a gente tiver no modelo com um fator em blocos, o meu modelo linear clássico geral ele simplifica para essa situação aqui. Y e J é a minha variável resposta, a minha biomassa, por exemplo, né? Observada na iésima repetição do meu fator de interesse no jésimo bloco. Então, Mi é a média geral, beta-J é o efeito do jésimo bloco, tau I é o efeito do iésimo nível do meu fator de interesse. Epsilon e J, como sempre, é a nossa variável aleatória. Deixa eu corrigir aqui que eu baguncei um pouquinho. Vai ter o mesmo problema. Todos os modelos que tratam de variáveis qualitativas vão ter aquele problema da dependência linear e eu vou ter que de alguma forma arrumar a minha matriz X, fazer aquelas restrições. No caso anterior, a gente fez que tau 1 é igual a 0. Aqui a gente pode fazer que beta 1 e que tau 1 são iguais a 0. Vamos ver esse problema aqui, né? Então, se a gente tiver um modelo com um fator e 3 níveis, cada um com 2 repetições, uma repetição em cada bloco, a matriz X vai ser dessa forma, né? A primeira coluna de intercepto, a segunda coluna se pertence ou não pertence ao primeiro bloco, a terceira coluna se pertence ou não pertence ao segundo bloco, a quarta coluna de presença do primeiro nível, a quinta coluna de presença do segundo nível e a sexta coluna de presença do terceiro nível. Se você observar aqui,
a gente somar essas três colunas, é igual à primeira coluna. Se a gente somar a coluna de efeitos de blocos aqui, também dá igual à primeira coluna. O que significa que eu preciso usar restrições para corrigir essa matriz X que é linearmente dependente. Então a gente pode eliminar o primeiro efeito de bloco, ou seja, falar que beta1 é 0, e pode eliminar o efeito do primeiro fator, dizendo que τ1 é igual a 0. E a gente vai ter uma matriz X que é compatível com o meu número de parâmetros livres, né? Então a gente tem aí uma matriz X com essas restrições. A gente pode ter modelos com 2 ou mais fatores, né? Se eu tivesse interessado, né, em avaliar, além do extrato de forrageamento, né, no solo, no extrato intermediário e no dossel, eu poderia estar interessado também em avaliar se determinada espécie de ave prefere forragear ou perto da espécie de planta 1 ou perto da espécie de planta 2. Então a espécie de planta, eu sou péssimo desenhista, ou a espécie de planta de forrageamento também vai influenciar na presença ou não, ou melhor dizendo, na biomassa ou não da espécie de ave de interesse, né? Então são dois fatores aqui, a espécie de planta e o extrato do dossel, né? O extrato de forrageamento. Isso daí pode ser incluído no modelo também, né? Poderia ter ainda o terceiro fator, né? Esses fatores a gente tem que entender como fatores cruzados um com o outro, né? De forma que a gente tem que ter repetições tanto da espécie de planta quanto dos extratos do dossel, né, nesse caso. Para a gente ter, né, claro, repetição. Se não, a gente tiver repetição, a gente não consegue analisar nada, né? Então a gente poderia também pensar que a gente vai avaliar o comportamento o comportamento da biomassa ao longo de diferentes fases da Lua, porque as fases da Lua na pesca podem influenciar o comportamento da espécie, então a gente pode capturar mais em uma fase do que em outra, então a gente corrige, a gente leva em consideração a fase da Lua. A gente sabe que existem influências das estações do ano, então a gente poderia fazer essas coletas, né, de biomassa ao longo do ano para avaliar o efeito das estações. Claro que também tem avaliação, também tem variações de acordo com o período reprodutivo da espécie. Enfim, são todos fatores que poderiam ser levados em consideração no modelo e a gente poderia testar tanto os efeitos principais, ou seja, o efeito daquele fator isoladamente, ou a gente poderia testar interação entre esses fatores, né? De repente, pode ser que uma espécie de ave prefira forragear lá no dossel, então vai ter maior biomassa aqui no extrato A, mas se a gente estiver trabalhando, então aqui tem mais biomassa. Se ele estiver associado à espécie de planta 1. Porém, na espécie de planta 2, a espécie de ave prefere forragear no extrato B. No extrato B. Isso pode acontecer, isso daí é um problema de interação. Se não houver interação, quer dizer que essa espécie vai preferir sempre forragear ou em uma ou em outra espécie de planta, de repente nenhuma delas, e vai ter preferência por um dos extratos. Então são muitas possibilidades aí nesse sentido, né? Se a gente tiver um modelo com 3 fatores, né, o modelo linear clássico vai assumir essa cara aqui, né? Então, biomassa, variável resposta, intercepto do modelo, efeito principal do primeiro fator, efeito principal do segundo fator, efeito principal do terceiro fator, interação entre o primeiro e o segundo fatores, interação entre o segundo e o terceiro fatores, interação entre o primeiro e o terceiro fatores, interação tripla entre todos os 3 fatores,
Então você vê que a complexidade começa a aumentar e geralmente interações triplas são muito complicadas de se interpretar. Até as duplas a gente vai bem. Da tripla adiante fica muito difícil, a gente começa a se perder nos significados das interações. Então era o que eu estava falando para vocês, né? Então a gente precisa de justificativas práticas para incluir certas interações no modelo em detrimento de outras. Às vezes, as interações que eu sei interpretar, eu testo. As que eu não sei, eu nem incluo no modelo. E você, não tem problema nenhum, você na sua pesquisa, você dizer isso abertamente. Né? Olha, não incluí determinada interação no meu modelo, porque eu não sei o que isso significaria. Né? Se essa interação for significativa no meu modelo, o que ela vai querer dizer? Não sei. E se for esse o caso, não tem problema nenhum você escrever isso na sua dissertação, na sua tese, no seu artigo. Se o editor, o revisor do seu artigo, ou a banca da sua qualificação, da sua defesa, pensar numa interpretação, te der uma interpretação, aí você pode reconsiderar a análise de dados. Mas se a princípio você, o seu orientador, sua equipe de trabalho não sabem interpretar aquela interação, não inclua no modelo, porque você não vai saber o que significa. E diga isso. Né? Naquele exemplo lá que a gente tinha, num problema com dois fatores, um com 2 níveis e outro com 3, a matriz do modelo começa a crescer, ficar grande, mas isso daí não... O fato da matriz X ficar complicada não é um problema. O problema é a gente não saber interpretar os parâmetros. Bom, todos esses modelos que a gente falou até agora são modelos de efeitos fixos. Talvez você já esteja avançado na literatura de ecologia para falar de que ali que tal artigo usou modelo misto, né? Então, esses modelos que a gente falou não são modelos mistos. São apenas modelos que têm efeitos fixos. Tá? É muito comum, principalmente covariáveis para corrigir heterogeneidade, né? São variáveis que a gente não... variáveis de alinhamento, como é o caso dos blocos, serem consideradas variáveis de efeito aleatório, que dão origem aos modelos mistos. É muito comum isso daí, mas a princípio a gente não vai considerar esse tipo de modelo nesse curso, tá? Apesar de ser muito importante em ecologia também, né? E essa classe de modelos mistos está fora da nossa classe de modelos aqui do modelo linear clássico. Eles são muito importantes em ecologia, mas a gente não consegue chegar lá nesse primeiro curso inicial. Bom, a gente vai, para ilustrar o uso dos modelos lineares clássicos na comparação de abundâncias e na descrição do crescimento populacional, esses problemas aqui. O problema que eu apresentei aí, no exemplo 1, que é uma modificação do experimento do Gauss. A gente vai trabalhar com um problema de biomassa pesqueira, né? A gente vai trabalhar com as capturas em função do esforço. A gente vai trabalhar com o peso de conchas observadas em Santos em função de temperatura, índice de turismo e pluviosidade. E a gente vai fazer mais um estudo de caso tratando da captura por unidade de esforço, a CPUE, de acordo com temperatura e diferentes aparelhos de pesca. Dependendo da nossa conversa que a gente tiver nos nossos encontros síncronos, a gente pode trocar ou incluir estudos de caso também, tá? Mas a princípio esses estudos de caso já estão esses arquivos de dados estão disponíveis no portal ou eu mandei para você por e-mail e a gente vai discutir de forma síncrona para ilustrar no R o uso do modelo linear clássico na comparação de abundâncias. Pessoal, era essa videoaula de hoje, nossa primeira videoaula tratando de estatística aplicada à ecologia, de fato, né, saindo lá da revisão. Espero que você tenha curtido e no nosso encontro síncrono, então, a nossa parte prática, que vai ser enriquecedora
desse conteúdo teórico que vai esclarecer muita coisa. Beleza? Até a próxima.